Amigos, seguidores da RDK, de volta aqui para mais uma edição do Resenha com Helena Bazejo, na RDK Comunicações, o programa que recebe destaques esportivos e também que depois do esporte seguem profissões, fazem suas vidas e sempre são convidados muito especiais que sempre tem muita coisa para contar para a gente. Hoje nós recebemos Rodrigo Conte. Ele jogou bola, ele trabalhou na comunicação, aliás, ele segue na comunicação. E nós convidamos ele teve a gentileza de atender o convite e veio aqui conversar com a gente. Nós estamos no ar com o apoio de Black Sistema de Segurança e Cascata Supermercado. Agradecemos a confiança de apoiar o nosso trabalho, de poder levar ao ar essas histórias tão lindas que os nossos convidados vêm aqui contar. Muito obrigada, Rodrigo, por ter achado um lugar na sua agenda concorrida e vir aqui. O programa é seu, se apresente, conte para nós quem é Rodrigo Conte. Primeiro, obrigado, Helena. Sabe do carinho que eu tenho por ti. E se eu estou aqui, tu também é culpada, sabia? Ai, meu Deus. Vou te olha, contar, olha, vou contar para os ouvintes o porquê. Olha isso, já estou na Berlinda. Me chamo Rodrigo Conte, tenho 48 anos de idade e estou aqui num programa esportivo porque em algum momento alguém me incentivou a fazer isso. E como eu sou de Bela Vista do Fão e a minha mãe era responsável pelo correio lá na comunidade, a gente recebia o jornal informativo. Viu? E o jornal informativo, quando eu comecei a ler, estamos falando aí da década de 80, a gente abria, começava a folhear o jornal. De trás para frente. De trás para frente, por quê? Porque tinha um esporte no fundo. E ali sempre tinha a coluna da Helena Bazejo, do qual a gente jamais imaginaria que um dia ia ser colega, que um dia ia ter o seu nome relatado lá. Poxa, e eu tenho vários recortes, Helena, guardado da minha casa, e um dia eu posso te trazer. Tu veio para me emocionar, né? Tá vendo? Já me comprometeu aqui. Desde o nascimento da minha filha, quando eu lembro que você fez uma reportagem, foi o primeiro gol que eu homenageei ela como profissional. E na nossa história também, que a gente pode contar um pouco aqui, conhecemos outra pessoa maravilhosa que é o Nico, né, que é seu marido, que foi quem nos incentivou também, nos deu um suporte muito grande para a gente continuar na carreira. Então eu fico muito feliz de estar aqui, de ter realizado um sonho de infância, primeiro como jogador de futebol, depois como colunista esportivo, sendo teu colega, imagina que honra, né? E aí também falando de RDK, nosso amigo Elton de Andrade, que é um grande parceiro, foi meu primeiro diretor na época da base do futebol do Lajadense, e eu sempre falo isso para ele, não canso de me repetir, vou falar enquanto eu puder falar, que muito da minha disciplina passou pelo Elton, pela forma como ele agia conosco, que alguns não compreendiam, mas que hoje eu levo para minha vida. Por exemplo, marcamos um horário aqui, eu estou 10 minutos antes. Isso eu devo ao futebol. Disciplina de horário. Então, eu devo muito ao futebol. Como também trabalho em equipe, como também saber dividir as coisas, tudo isso a gente aprendeu através do esporte e depois levou por meio da comunicação, e é o que nós estamos trabalhando até hoje. Muitos perguntam onde tu estás. E não é porque eu saí do rádio, saí do jornal que eu deixei de trabalhar nessa área. Foste para outro... Só que hoje de uma forma um pouquinho diferente e até, acho que você acompanha um pouquinho as nossas redes sociais, hoje tem treinado pessoas a mudar a sua comunicação e mudar o seu comportamento também, através de habilidades que nós desenvolvemos, através de vários treinamentos que nós fizemos aí nos últimos anos. Eu tenho uma característica, assim, nós já estamos no programa... Nem sei qual é o número, tu lembra, Giovana, qual é o número? A Giovana está nos bastidores, é ela que está gravando hoje, 119. Então, e assim, uma das características é impressionante que a maioria tem assim aquela saída de uma comunidade pequena, descer os morros para ganhar o mundo. Conte-nos esse pedaço da tua vida, a Bela Vista do Fão, e como é que tu vieste, como é que tu paraste no futebol, quanto tempo tu jogou profissional. Vamos contar essa parte da vida do Rodrigo. Helena, tu sabe que hoje eu
trabalho, presto serviço para prefeituras, eu presto serviço assim, para algumas empresas também, mas hoje o meu grande foco é ensinar as pessoas a acreditar nos seus sonhos. E para mim, por que eu estou falando isso? Porque quando eu era criança, lá em Bela Vista do Fão, eu tinha alguns sonhos de criança. Um deles era ser que nem o meu primo era, o Gelson, jogador de futebol. Era ser que nem o Manuel era, na época, um grande jogador de futebol, que também tinha uma namorada lá em Bela Vista do Fão. Era ser que nem meu pai era, motorista de ônibus, né? Era um dos sonhos também. Que eu sempre brinco que eu já dirigi ônibus e caminhão, mas não tenho carteira. Né? O pai do Rodrigo, acho que não tem quem não conheça, né? Quantos anos ele conhece? Sérgio, né? Motorista de ônibus. Né? Então, quando eu saí de Bela Vista do Fão, local onde eu nasci, que até meus 10 anos de idade eu fiquei lá, e que eu tenho muito carinho por essa comunidade, pelas pessoas de lá, especialmente por ter criado em mim os verdadeiros valores de um ser humano, né? De pessoas que lutam, pessoas que sonham, pessoas que não desistem diante do primeiro obstáculo. Eu saí com 10 anos de lá com esses sonhos, nós passamos um período bem curto morando em São Paulo, onde meu pai e minha mãe tinham um restaurante, enfim, e aí, por questões familiares a gente retornou. E logo quando eu voltei a Lajeado, a gente já... eu comecei a trabalhar no IMEC, né, que foi um emprego de muitos da minha geração. Não é o primeiro que cita IMEC. Fazer pacote, né, eu trabalhei 3 meses lá e aí, como eu fazia um bom atendimento para um senhor, depois de 3 meses me convidou para trabalhar na CE. E até sexta-feira, agora recentemente, nos reunimos alguns colegas da época que a gente trabalhava na CE, os 3 trabalhavam na CE, jogavam no Lajadense e estudavam no Érico Veríssimo, que é aqui próximo a RPK. Quem são os outros? O Éder Capalonga e o Cristiano Bronzoni, os 3, né? Os 3 que a gente estava reunidos. E aí tinha o Everton Rodrigo também, que não trabalhou com a gente, mas jogava no Lajadense. Então foi a primeira oportunidade que eu tive no Juvenil do Lajadense. Eu lembro que a gente tinha que... O meu irmão pagou minha inscrição, que era normal. Tu jogava por aí? Não, eu jogava lá em São Paulo, eu jogava numa escolinha. Aí eu vim com 13 anos, acho que a gente entrou aqui no 13 para 14 anos aqui no Juvenil. Na época o Elton que comandava, o seu saudoso Zilmário Rosek, que era um dos diretores. Grande. Aí tinha o seu Erni, pai do Everton, que era um colaborador, o seu Delmar João, da Moto Mecânica, também era um grande colaborador. Enfim, foram os primeiros comandantes ali da gente no Juvenil. Eu lembro que meu irmão pagou a minha inscrição, disse, vou te dar de presente a inscrição. E a minha tia, essa história que eu acho legal, a minha tia parcelou a minha chuteira, 3 vezes de R$9. Que lindo. Vamos voltar aí em 92, R$9, era o RV. Reais o RV, faz tempo, né? Agora tu nos entregou. O RV, gente... 1992. E aí 3 vezes de R$9. Eu disse, como eu ganhava R$50, era o meu salário, e aí por R$9, enfim, comprei uma Umbro, né? Eu lembro muito bem. E aí nós participávamos de jogos no interior, a gente fazia jogos assim, o júnior contra o primeiro e o juvenil contra o segundinho, que hoje também já não tem mais primeiro e segundinho, já é um pouquinho mais rápido. E foi ali a nossa grande escola, porque jogar no meio do mato, campo ruim, bola ruim, jogar contra os adultos, 14, 15 anos já tomando as carraspanas, né? E logo depois eu lembro que fui convidado para jogar o Campeonato Municipal de Colinas, foi a minha primeira experiência. Que idade? Com 15 anos. Eu fui vice-artilheiro da competição, fomos os primeiros campeões de Colinas. Inclusive está lá no quadro lá, tem um quadro até hoje lá no Juventude da Barra da Seca. Recentemente a gente esteve lá numa festa e a gente ficou muito feliz em ver nosso quadro lá. Primeiro campeão de Colinas, jogamos lá e logo em seguida, antes mesmo do juvenil, pelo meu tamanho, né, Helena, e como eu consegui rapidamente ganhar um porte físico muito forte, eu já participava de algumas atividades do profissional. Né? Então já faltava jogador para treinar, a gente ia lá e treinava, mesmo não sendo júnior ainda. Então tu vai te lembrar que de 16 para 17 anos eu, Everton Rodrigo e o Brizola nos profissionalizamos. Os dois... O Brizola contou essa história aqui já. Os dois até um pouco antes, um ano antes de mim, o Brizola é um ano mais velho, mas logo em 1995 a gente já recebeu a oportunidade, primeiro ano de júnior, já estar no profissional com o professor Paulo Sérgio Poleto. E foi
E foi assim, se tu me perguntasse, vamos voltar no tempo, o que você faria diferente hoje com a experiência que eu tenho? Eu ia dizer o seguinte, espera um pouquinho mais, porque eu não estou pronto. Estou sendo jogado no meio dos gigantes, Dos né? lobos. Dos lobos, e eu acho que não estou pronto. A minha cabeça não está pronta. De repente o meu corpo está, mas a minha cabeça não está pronta. E aí foi tudo meio que atropelado, assim, porque aí tu tem que trabalhar com o teu psicológico. Eu lembro que eu trabalhava, era teu colega do jornal informativo, treinava durante o dia e de noite trabalhava no informativo. Daí depois no ano seguinte é que eu acabei jogando somente futebol profissional. Aí foram mais de 7, 8 anos jogando profissional, saindo inclusive do estado e tal, né? E recebendo várias oportunidades. Mas o que tu aprendeu com futebol? Para mim foi uma grande experiência. Mas tu era um grande jogador. Eu vou te dizer que eu tive grandes oportunidades e aproveitei algumas, outras nem tanto. Eu acho que faltou assim uma orientação hoje, né, analisando, de um pai que me acompanhasse, porque o pai do interior, sem muita orientação, trabalhava. Eu acho que o pai foi uma vez assistir um jogo meu, sabe, não dava aquela segurança psicológica. Eu tinha meu irmão que me acompanhava um pouco mais, mas assim, vai filho, a gente te apoia, a gente ora por ti, reza por ti, torce por ti. Mas eu não tive assim um suporte que hoje eu vejo que os meninos têm, sabe? Porque se tu pega um menino de 17 anos, com quase 1,90 m, com um físico como eu tinha, e se dá uma orientação psicológica, dizer assim, vai que a gente dá o suporte, era diferente. Então, os jogadores... Era diferente os jogadores da Não, eu acho que nem foi um caso só teu. Não, tinha, assim, pais que podiam acompanhar mais, e teu pai não acompanhava até pela profissão, né? Não tinha como, né? Eu acho que era do tipo que trabalhava sábado, domingo, Isso, não tinha. Não tinha. Esse de ônibus trabalhava direto. E não estou aqui culpando eles, né? Mas só fazendo algum... E nem são desculpas, são realidades que hoje a gente analisa assim, o que eu poderia fazer diferente para ser melhor, né? Não é que não foi bom, foi uma experiência fantástica. Inclusive, vou contar um fato aqui, pouca gente sabe, Helena, mas em 1900, eu ia falar 2006, né? Em 1996, tem um grupo de empresários em Porto Alegre que montou, tu vai te lembrar de repente dessa história, porque eu lembro que você publicou alguma coisa. Em 1996, teve um grupo de empresários que montou uma equipe para jogar a Taça Londrina de Júnior. E eles pegaram 3 jogadores do interior do estado. Eu, o Roger e o Rafael. O Rafael Dalry foi um goleiro que jogou muito pelo interior, o Roger lá de Pelotas. E nós fomos jogar essa taça, no qual eu fui muito bem, fui artilheiro da equipe, eu era o 4º centroavante, tinha 2 que tinham vindo de Portugal para jogar e eu acabei titular. E naquela época, cheio de empresários ao redor de mim, eu tinha propostas para ir, na época, Vasco da Gama, para a Portuguesa, para um time Juventus, acho que era de São Paulo, mentira, não era Juventus, tem um time que tem 2 nomes em São Paulo, o Inter não, enfim, vou lembrar daqui a pouco. Depois nós lembramos. E o Figueirense. Aí só que assim, um pagava 200, outro pagava 150 e o Figueirense me ofereceu 500, que no fim até nem me pagou depois direito. Isso acontecia. E o Figueirense era da Série C, então se eu tivesse uma orientação, alguém ia dizer assim, vai pro Vasco da Gama, fica lá, porque daí tu vai lá, vai ficar um tempo, pelo menos tu passou por lá, tá no Rio de Janeiro, uma experiência diferente. Não, eu fui pensando no dinheiro, jogar Série C, na base. Essa orientação que tu disse há pouco, que faltou, né? Então assim, eu lembro que esse tipo de situação, assim, a gente... hoje a gira é diferente. Hoje alguém com acesso a informações, cara, vai pro Vasco da Gama, né, faz uma coisa diferente e tal. Então, mas foram momentos maravilhosos, assim, que a gente teve até essa data, no caso até 1996. São experiências que fazem com que a gente aprenda, né? Que a gente... Experiência é quando você vive aquilo que você não viveu, e foi o que aconteceu. Rodrigo, nós já estamos terminando o primeiro tempo desse bate-papo muito bacana com o Rodrigo Conte, o artilheiro, o cara que fez a sua história no futebol. Nós agradecemos Black Sistema de Segurança, Cascata Supermercado Black aqui de Lajeado, empresa tradicionalíssima, Cascata Supermercado Cruzeiro do Sul, um pouquinho adiante da Arena do Lajadense, com os jovens investidores Jonas e Thiago. Nós já voltamos.